Fala galera! Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 8 e do capítulo 9. Ontem era para eu ter postado o vídeo do capítulo 8, mas eu gravei, fiz tudo direitinho, fiz a leitura, mas eu não me senti bem para postar. Ontem eu estava um pouco introspectiva, vamos dizer assim, mas era cansaço, gente. Então, preferi deixar para regravar o vídeo novamente, fazer hoje essa leitura e já subir o vídeo com o capítulo 9. Peço desculpas, mas é isso. Beber nossa aguinha? Para começar, vamos fazer uma oração apresentando esse momento ao Senhor, convidando o Espírito Santo para vir aqui com a gente, nos auxiliar, nos orientar, abrir a nossa mente e falar aos nossos corações. Amém? Então vamos lá. Senhor, meu Deus, nosso Pai, quero me colocar, Senhor, nesse momento em Tua presença. Quero te apresentar, Senhor Deus, esse projeto. Quero te apresentar esse momento, Senhor. Quero te apresentar também diante de Ti cada pessoa que está participando, cada pessoa que está durante esses dias se consagrando, apresentando a Ti com súplicas, com orações, os seus anseios, os seus sonhos, aquilo que para ela é impossível de ser realizado. Mas Tu és Deus do impossível. O Senhor opera muito além da nossa capacidade. Pai, eu quero te apresentar cada coração, que o Senhor possa ir revestindo, Senhor, fortalecendo, possamos seguir em frente, possamos seguir firmes, Senhor, durante essas semanas, durante esses dias. Pai, nesse momento da leitura do teu livro, da leitura da tua palavra, eu quero convidar o Espírito Santo para vir nos auxiliar, para vir abrir as nossas mentes, nos conceder entendimento e falar aos nossos corações. Pai, confesso que o livro de Daniel, ele não é um livro de tão fácil entendimento. Eu confesso as minhas limitações e levo as minhas limitações diante de ti. Mas eu peço o auxílio do Espírito Santo para nos conduzir durante a leitura, para ir me conduzindo durante as explicações e também que eu possa encontrar boas referências, Senhor. Apresenta boas referências para que a gente possa entender e compreender em sua totalidade a tua palavra, as tuas promessas. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Neste momento também eu quero agradecer, Senhor, por poder estar aqui, Senhor, poder estar diante de Ti, poder Te exaltar, poder glorificar o Teu santo nome. Pai, eu Te dou graças, eu Te dou, Senhor Deus, louvor por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por Tua graça em minha vida, obrigado por renová-los todos os dias, Senhor, mesmo eu não sendo digna e nem merecedora de tal coisa, mas eu agradeço infinitamente por Tuas misericórdias. E assim eu te oro e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Eu comecei a gravar e o cachorro começou a latir aqui. Eu espero que não esteja dando pra ouvir. Mas vamos lá. Daniel, capítulo 8. A visão de Daniel e o carneiro e o bode. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão. A segunda. Na minha visão, eu me vi na cidade de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto ao canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, havia um carneiro com dois chifres compridos. Um deles era mais comprido que o outro e cresceu depois. Observei o carneiro enquanto ele escorneava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir a ele e ninguém podia livrar-se de seu poder. Ele fazia o que bem desejava e tornou-se grande. Enquanto eu considerava isso, de repente, um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra, sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro, que possuía dois chifres, que eu tinha visto ao lado do canal, e avançou contra ele com grande fúria. Eu vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar-lhe os dois chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, crescendo no lugar quatro chifres enormes na direção dos quatro ventos do céu. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e lançou na terra parte do exército das estrelas e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o comandante do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao comandante, e o lugar do santuário foi derrubado. Por causa da rebelião, um exército e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi dois santos conversando. Um deles perguntou ao outro: Quanto tempo durará o conteúdo da visão acerca do sacrifício diário, da rebelião desoladora, da entrega do santuário e do exército para serem pisoteados? Ele me disse: Isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será purificado. A interpretação da visão. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu
um ser com aparência de homem, e ouvi a voz de um homem que vinha do meio de Ulai. Gabriel, expliquei a esse homem o significado. Não, pera, volta. Gabriel, explique a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de onde eu estava, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: Filho do homem, saiba que a visão se refere aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, caí desacordado. Então ele tocou em mim, me pôs em pé e disse: Vou contar a você o que acontecerá depois do tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reinos. Eles surgirão de uma nação, mas não com o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios estiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com astúcia propagará o engano e com as próprias mãos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que se sentiam seguros e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não por mãos humanas. A visão das tardes e das manhãs que foi dita é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Cele significa registre, anote. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois, levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei desolado com a visão, pois não havia quem a compreendesse. Rapaz, se Daniel não compreendeu, imagina a gente. Brincadeiras à parte. Gente, realmente é uma visão muito complexa. A gente vê que a visão que Daniel tem, surge um carneiro e esse carneiro ele tem 2 chifres. Esses 2 chifres significam os reis que iriam vir. E também, aqui, anotei aqui. Daniel tem uma visão, ele viu o carneiro com 2 chifres, um maior que o outro, que representa o Império Medo-Persa. Depois, ele vê um bode com um chifre bem grande, que se torna 4 chifres menores. Não entendi muito bem essas quantidades de chifres, mas na representação, a simbologia era de que simbolizava o Império Grego e a divisão subsequente após a morte de Alexandre o Grande. Então aqui a gente vê que esses 4 chifres menores que surgem da cabeça do bode significavam a divisão do Império Grego após a morte de Alexandre o Grande. Então a gente vê na história isso. Daniel ele não entendia na sua totalidade porque era coisas futuras que iriam vir. Então depois que acontece já estava tudo registrado, porque o Senhor já havia falado, o Senhor já havia mostrado para Daniel, e Daniel, ele registrou isso, e esses registros ficaram guardados. E mais uma vez, são evidências, são provas incontestáveis de que o Senhor, ele se comunica com a gente, que o Senhor, ele dá sinais, que o Senhor fala, provas concretas, sabe? São evidências sobre a existência do nosso Deus e sobre o poder do nosso Deus. Provas e evidências concretas de que o nosso Deus, ele está no passado, ele está no presente e ele está no futuro. Ele estava no futuro quando ele já tinha visto o que iria acontecer e já tinha avisado para Daniel. Ele estava no presente quando Daniel estava em sonho, estava no passado. Quando o bem levou Daniel cativo para a Babilônia, aprove levar Daniel a Babilônia. E diante de toda a estrutura que ele estava, diante do lugar que ele estava, ele teve essa oportunidade de registrar e guardar. Diante dessa influência que ele exercia na sociedade, ele pôde guardar essas provas. Ele pôde guardar, como que eu posso dizer, essas profecias que viriam. Então, Daniel, ele é um livro profético, ele tem um caráter também apocalíptico. Então, a gente vê que o Senhor ele vai trazer muitas referências do livro de Daniel, que a gente vê. Cadê? Se a gente pegar a nossa Bíblia, a gente vai ver que nas referências cruzadas do livro de Daniel, inúmeras vezes a gente pode. Cadê? Deixa eu abrir aqui. A gente vai ver muitas citações. Nossa. Não o livro de Daniel, na verdade, em Apocalipse. Isso. Em Apocalipse a gente vai ver muitas referências cruzadas da, das profecias de Daniel. Muitas das coisas aqui embaixo, nessas palavrinhas, letrinhas pequenas, a gente vê muitas referências ao livro de Daniel. Então, é um livro profético, é um livro com um caráter apocalíptico, vamos dizer assim. Então, o Senhor ele já mostrava para Daniel o que iria se suceder
qual que seria os caminhos ali, os próximos reinados. Então a gente vê que depois ele vê também um pequeno chifre que surge entre os 4 chifres do bode, que cresce e desafia o exército do céu e o altar do sacrifício. Esse exército, ele simboliza o Império Romano. A gente vê que é um império com um grande poderio, com grande força econômica, com força militar. E a gente vê que realmente como se cumpriu no sonho, que é como que eu posso dizer? Que é o império que se levantou contra os cristãos, que se levantou contra o povo de Deus. Daniel ouve uma pergunta sobre a duração da visão e um anjo responde que a visão se refere ao período de 2.000 tardes e manhãs, depois do qual o santuário será purificado. Para compreender isso, eu super recomendo você pesquisar com o apoio de um livro, buscar uma referência de um teólogo. Eu citei aqui um que eu gosto bastante, o Rodrigo Silva. Ele é antropólogo, então ele explica de maneira muito simples toda a cronologia, todos os fatos históricos e ele traz evidências. Então, para compreender melhor, principalmente esse livro de Daniel, a partir do capítulo 7 em diante, é muito importante que a gente pesquise referências, a gente pesquise, utilize outros conteúdos também para ir nos auxiliando. Que o Espírito Santo ele possa nos guiar para encontrar boas e verdadeiras referências. É, Pronto, deixa eu ver o que mais. Gabriel explica que o carneiro representa os reis da Média e da Pérsia, o bode representa o rei da Grécia e o pequeno chifre representa um rei proeminente que causará grande destruição e se levantará contra o povo de Deus. Bom, basicamente é isso que Daniel ele vê no sonho, é isso que Daniel tem por interpretação. Então, o Senhor já fala para Daniel. Lembra que ele havia falado através da estátua? Depois o Senhor fala através dos animais que surgem do mar. E novamente o Senhor fala com Daniel através do sonho, confirmando, reafirmando sobre os próximos impérios. E então a gente vai para o capítulo 9. Eita, tem muito zoom. Capítulo 9. A oração de Daniel. No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Xerxes, da linha dos Medos, quando ele foi constituído governante do Império Babilônio, sim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Por isso, voltei-me para o Senhor, a fim de buscá-lo com orações e súplicas, com jejum, com pano de saco e coberto de cinzas. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós temos cometido pecados e somos culpados. Fomos ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas ordenanças. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, deixa eu destacar aqui. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distante, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e os nossos reis, os nossos líderes e os nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. Ó Senhor, nosso Deus, é misericordioso. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso de perdoar, apesar de termos sido rebeldes. Não te damos ouvidos, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, a maldição e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, são derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpristes a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Jamais se fez algo debaixo do céu, como o que foi feito em Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda a nossa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-se das nossas maldades. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda a desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e dando atenção à tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, não lhe temos dado atenção. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta a tua ira e a tua indignação de Jerusalém, a tua cidade, o teu santo monte, os nossos pecados em que
Iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria, para todos que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor a ti, Senhor. Por amor de ti, Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre o santuário devastado. Inclina os ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, sim, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, na hora da oferta da tarde. Ele me instruiu e disse: Daniel, agora vim para dar a você a percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção na mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as iniquidades, trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e, se, e, se, e 62 semanas. Ela será reconstruída com praças e fossos, mas em tempos difíceis. Depois das 72 semanas, o ungido será morto e não terá mais nada. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governante que virá. O seu fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e as desolações serão decretadas. Ele fará com muitos uma forte aliança, que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Em uma ala de tempo será colocada a abominação desoladora, até que chegue sobre ela o fim que lhe será decretado. Gente, é forte. Então, o que a gente vê aqui? Daniel, ele, lendo o livro de Jeremias, ele entende que a desolação de Jerusalém, porque o que a gente vê? Jerusalém está desolada. A gente vê que no contexto, a gente precisa entrar mais no contexto histórico para poder entender melhor. Jerusalém, o Senhor permitiu que Jerusalém fosse tomada. E nesse contexto de humilhação, Daniel, ele se põe na posição para interceder ao Senhor em favor da sua nação. Ele começa clamando, reconhecendo o primeiro passo da oração de Daniel. Vamos analisar aqui. Ó Senhor, grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Primeiro ponto da oração. Vamos aqui aprender a orar com Daniel. Daniel, ele reconhece a soberania de Deus e também a sua posição de pecador. Não só dele, mas da nação, do povo dele. Fomos ímpios e rebeldes, nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas ordenanças. Não demos ouvidos aos seus servos, aos profetas que falaram em teu nome, aos líderes, aos nossos antepassados. Então, Daniel, ele começa a trazer à memória o quão desobediente, o quão dispersos eles foram. Eles não se atentaram à palavra do Senhor. Mas aqui Daniel, novamente, no versículo 7, Daniel, ele começa a exaltar o Senhor. Aí ele fala: Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto quanto os que estão distantes, em todas as terras pelas quais espalhastes, por causa da nossa fidelidade para contigo. Aí ele reconhece novamente no versículo 8 o quão envergonhados eles estão, o quanto a nação está envergonhada, o quanto a nação pecou contra o Senhor. Mas no versículo 9 ele novamente lembra ao Senhor: Senhor, tu és misericordioso em perdoar, apesar de termos sido rebeldes. Então, nessa oração, Daniel está se quebrantando. Daniel está reconhecendo totalmente os seus pecados, está reconhecendo totalmente os pecados da sua nação, está reconhecendo a sua desobediência, a sua infidelidade. E aqui ele está falando, deixa eu ver. Ele começa a relembrar que, desde Moisés, muitas desgraças, muitas desolações têm ocorrido e muitos acabaram se afastando do Senhor, por não terem dado atenção à palavra dele. No versículo 15, ele lembra que o Senhor ele é poderoso, então ele fala assim: olha, Senhor, o Senhor já operou no passado, o Senhor tirou com suas potentes mãos o povo do Egito.
mas que mesmo assim a gente tem pecado, mas afasta, Senhor, a tua ira. Ele começa a pedir, ele começa a clamar, afasta, Senhor, a tua ira e a tua indignação de Jerusalém. Vocês lembram que quando o povo estava pecando, Moisés, ele se colocou na posição diante do seu povo e falou ao Senhor, olha, Senhor, se possível, risca o meu nome do livro da vida. Eu perco a minha salvação, mas tenha misericórdia desse povo. Aqui a gente vê Daniel também se colocando na posição e clamando em favor do seu povo. E aqui a gente vê essa oração de súplica de Daniel. Aqui, voltei-me para o Senhor a fim de buscá-lo com orações e súplicas e jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Daniel inteiramente na posição de humilhação perante o Senhor. E vamos lá. Então, o anjo Gabriel vem para essa parte que eu mais amo desse livro. O anjo, ele aparece a partir do momento que Daniel, ele se quebranta totalmente, é, ele remove dele todo qualquer rastro de orgulho que ele poderia porventura ter diante da presença do Senhor, reconhece a sua insignificância, reconhece os seus pecados, se arrepende. O anjo vem até Daniel e fala assim: desde que você começou a orar, houve resposta para você, porque você é muito amado. Você possa receber essa palavra hoje, que desde o momento que você começou a fazer esse propósito, que você começou a orar, se colocar na posição de arrependimento, a clamar pelo Senhor por suas misericórdias, a se arrepender dos seus pecados. Saiba que há resposta para as suas orações, que há resposta para as nossas orações. E essa é a mensagem do Senhor. Você é muito amado. Esse é o lembrete, eu acho que é o lembrete mais lindo, sem dúvidas. Esse é o lembrete mais lindo que Daniel recebeu na vida dele. Você é muito amado. E isso vem a partir do momento que a gente se coloca nessa posição de oração, de súplica, de humilhação perante o Senhor. Então, deixa eu fazer aqui o resumo. Primeiro ano do reinado de Dário, filho de Xerxes, sobre o reinado babilônico. Então, aqui a gente tem esse contexto. Daniel, ele compreende, através da leitura do livro de Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Daniel busca o Senhor com orações, súplicas, jejum, pano de saco e cinzas, confissão de pecados. Daniel reconhece a culpa e a rebeldia de Israel, reconhecimento da justiça de Deus e do próprio pecado do povo, e as petições de Daniel. Ele pede para Deus afastar a ira e a indignação de Jerusalém, pedindo para que Deus ouça, perdoa e haja em favor de Jerusalém, não por causa da justiça do povo, mas por sua grande misericórdia. Inclusive, é até esse ponto que eu sempre que Daniel ele ele falava assim, Senhor, faça isso, eu comecei a reparar que ele sempre falava assim, por causa da tua grande misericórdia, porque o Senhor é misericordioso. Senhor, faça isso, porque o Senhor é misericordioso, por causa da sua grande misericórdia. Aqui, por amor de ti, Senhor, não por amor ao povo, mas por amor de ti, por o Senhor, o Senhor não se esquecer de que foi ele que levantou aquele povo, que é tudo para a honra e para a glória dele, mas faça isso por causa do teu nome, faça isso por causa da tua glória, Senhor. Não permita, nesse momento, Daniel, ele estava querendo dizer assim, que não permita o seu nome ser escarnecido, o seu nome ser humilhado, porque todos eram de amplo conhecimento que o Senhor havia escolhido um povo, o Senhor havia escolhido uma nação. E como que essa nação ela seria destruída? Isso levaria o nome do Senhor, levaria o nome de Deus ser escarnecido, o nome de Deus ser zombado. A gente vê que nesse tempo era um tempo de idolatria, era briga assim, o povo, uns adoravam um Deus, outros adoravam a outro Deus. E aqui Daniel fala assim, Senhor, não permita que o seu nome seja objeto de zombaria, seja objeto de escárnio. Faça isso por amor a ti, Senhor. Que a gente possa sempre lembrar das misericórdias do Senhor e que é tudo para a honra e para a glória dele. A nossa vida, tudo deve ser para a honra e para a glória do Senhor, para que tudo seja glorificado. Nossos pedidos de oração tem que ser sempre para a honra e para a glória do Senhor. Não por ambições próprias, não por convicções próprias, mas para a honra e para a glória do Senhor. Essa é uma das lições que eu aprendi através desse capítulo 9. Visão e mensagem. Enquanto orava, Gabriel aparece a Daniel e lhe dá entendimento e percepção. Então, a partir daí, Daniel ele começa a entender. Então, eu trouxe aqui no quadro um resumo bem simples sobre essas 70 semanas. Claro, gente, eu não tenho nenhuma formação teológica, eu não vou conseguir explicar com precisão o que é cada elemento. Eu não me sinto segura disso, por isso eu falo. Depois que acabar esse vídeo, você pesquisa outro vídeo ou pesquisa um livro, eu vou procurar livros, boas referências pra gente estudar mais sobre. Aqui é só um contexto, aqui é só uma pincelada, algo para ativar sua curiosidade de buscar e entender que isso já estava escrito e depois se cumpriu e que a Bíblia ela traz evidências e que a palavra do Senhor ela é verdadeira e ela é fiel. Então, o resumo das 70 semanas do livro de Daniel, capítulo 9. Daniel 9, versículo 24. Todo o período de 70 semanas seria o equivalente, simbolicamente, a 490 anos. As primeiras 69 semanas do ano, ou as 7
semanas, mais as 62 semanas do ano, equivaleriam a 483 anos. O período entre as 69 semanas e as 70 semanas do ano seria mais ou menos a era atual, e as 70 semanas seriam os 7 anos, que a gente vai explicar mais aqui na frente. Vamos lá. Então, o que a gente vê aqui? Decreto para a reconstrução de Jerusalém. A gente vê que isso ocorreu em 444 anos antes de Cristo. A gente vê que isso foi através do decreto de Artaxerxes. A gente vai poder encontrar isso em Neemias, capítulo 2, 69 semanas. A partir daqui, depois da reconstrução do templo, a gente vê a vinda do Messias, a entrada triunfal. A gente vai encontrar ali o cumprimento, o período de tempo entre a reconstrução do templo e a vinda de Jesus, ali em Lucas capítulo 19. Lucas 19, cadê? Deixa eu abrir aqui. Lucas 19, 28. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Minha língua tá travando, meu Deus. E a gente vê que Jesus, o Messias, ele entra na cidade de Jerusalém. O Messias é estipado nesse período de tempo. O Messias, ele é estipado. A gente vê a era da igreja, a destruição da cidade do templo 70 anos depois de Cristo. E então a gente vai entrar no período vindouro. E a partir daí é a era apocalíptica. Depois a gente vai ver aqui, ele fala cadê? Ele fala aqui, deixa eu ver aqui. 69. Depois das 72 semanas, o ungido será morto e não terá mais nada. Não, pera, subindo aqui, subindo, esquece. Assim você começará 70 semanas, então povo para a santa cidade, a fim de acabar com a transgressão e dar fim ao pecado. Extirpar as iniquidades e trazer a justiça. Então, aqui ao final dessas. A gente ainda tá aqui? Gente, a gente ainda tá aqui, ó, nas 70 semanas. Saiba entender que a partir da promulgação. A gente ainda tá aqui, gente. Peraí. Quando que acaba essa semana? Quando acabar essas 70 semanas, é que será a volta do Messias. Não, estabelecimento. Isso. Estabelecimento do anticristo. Saiba entender que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e construir Jerusalém até que o ungido príncipe venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com patos no fosso, mas tempos difíceis. Depois das 72 semanas, o ungido será morto e não terá mais nada. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governante que virá. Seu fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim dos... No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Deixa eu ver aqui. Explicação. 70 semanas. Gente, não é fácil entender, não. A gente tem que pesquisar história, tem que pesquisar para poder entender. Não é fácil. Não, não é fácil. Se Daniel, eu vou me apegar aqui, ó. Eu vou me apegar aqui, ó. Cadê? Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei desolado com a visão, pois não havia quem a compreendesse. Gente, eu tô nesse estado. Não há quem compreenda. Ah, sim, gente, vamos compreender. Tá complicado. Mas deixa eu ver. Parece lhe dar 7 semanas. 7 semanas, então, voltando aqui. 7 semanas significa a parte. Cadê? Eu vou colocando aqui, vou escrevendo aqui. 7 semanas começa a partir da ordem de reconstruir Jerusalém. Eu só queria entender em que parte que a gente tá nessa história. Qual parte das semanas a gente tá, gente? 62 semanas. Ungido. Ah, gente, a gente tá aqui. Pronto. A gente tá aqui ainda nessas 62 semanas. Misericórdia, Senhor. Destruído. Porque vê só, gente, o que que tá acontecendo com Israel agora em Jerusalém? Está acontecendo isso daqui, ó. Depois, Jerusalém seria destruída e haveria muitas guerras.
depois que acabar isso daqui, olha o que que vai acontecer. Primeiro, vai ser uma semana. Uma semana seria a simbologia para 7 anos. Uma semana tem 7 dias, 7 anos, 7 anos, a referência. Nessa semana, o governante que virá fará uma aliança no meio, fará uma aliança com o israelita, mas o quebrará no meio da semana. Acabará com os sacrifícios e colocará o sacrilégio terrível. O que é sacrilégio terrível? Sacrilégio? Tô escrevendo e eu nem sei o que é. Ah, é desonra. Desonra e difamação às coisas sagradas. Então, a gente vai ver que após eh, iniciar esse período aqui de tribulação, de grande guerra, haveria o surgimento de um governante que virá. Esse é o anticristo. O anticristo no templo. Será um período de uma semana, que simbolicamente seriam 7 anos, e ele colocará um sacrilégio terrível. Esse sacrilégio terrível seria difamação, seria uma desonra contra as coisas religiosas. Então a gente vê que vai ser simbolicamente o período do anticristo. Pelo que eu estou vendo aqui, essa referência que eu estou vendo, diz assim, que ninguém sabe com certeza qual é a interpretação correta dessa profecia. A palavra hebraica traduzida para semana significa 7, no sentido de 7 períodos de tempo, que podem ser dias, meses, anos. É, a os teólogos dizem que seria uma multiplicação. Essas 70 semanas, teoricamente, seria isso daqui. Ó, vem disso daqui, 70 semanas. Esse 490 anos, dizem que vem disso daqui, dessa matemática aqui. Eu não sou boa em matemática, mas seria isso aqui, simbolicamente. Os 490 anos. Mas isso não é exatamente, como que eu posso dizer? Não é algo dito pelo Senhor. Olha, o Senhor ele não deu o tempo exato quando as coisas vai acontecer e quando as coisas vai terminar, porque isso só quem conhece o tempo que Jesus Cristo irá vir, que irá acontecer, que irá ocorrer o estabelecimento do anticristo, que irá ocorrer o arrebatamento, o grande arrebatamento, só quem conhece isso é só Deus e Jesus. É só Deus que conhece. Então, saibamos que estamos no fim, porque a gente já vê algumas evidências desse fim chegando, se aproximando. A gente já vê aqui inúmeras guerras. E quando a gente entrar no livro de Apocalipse, aí que a gente vai ter total certeza e total ciência de que a gente já chegou no fim mesmo, meu amigo. Que a gente tá só esperando mesmo Jesus nos chamar pra gente subir. Porque, realmente, gente, e o anticristo deve estar por aí. Deve estar por aí, não. Ele já está por aí. E que a gente possa ser vigilantes e saber que, ter a compreensão de que o tempo já tá acabando. E, gente, é uma palavra muito forte. Eu tô. Nossa, minha cabeça tá explodindo aqui, porque eu não tô compreendendo muito. E eu não tô com. Ai, eu tô agoniada, porque eu queria explicar isso com maior precisão, eu queria explicar isso com maior riqueza de detalhes. Eu queria trazer um melhor ensinamento, só que eu sou limitada, gente. E para eu poder explicar melhor, vou precisar de muitas horas e vou precisar de muitos estudos. Vou fazer isso. Não prometo quando eu vou trazer esse vídeo, mas vai demandar um pouco mais de tempo. Mas eu tô super doida aqui pra compreender. Eu espero que você esteja comigo nessa. Se você também tiver entendido, se você tiver mais informações, gente, vamos construir conhecimento aqui. Fica à vontade, deixa aqui nos comentários. Olha, Kailane, acho que você se equivocou nisso. Kailane, eu acho que não é isso que você tá pensando. Me ajude em nome de Jesus. Aqui a gente vai construindo junto. É a primeira vez que eu tô tendo contato, assim, de sentar, ler a Bíblia e estudar e ir buscando referências. Eu sou nova nisso, eu não sei por onde exatamente como encontrar essas referências. Mas eu tenho os direcionamentos, eu sei quais perguntas, lembra aquele vídeo? Eu sei quais perguntas fazer, eu sei como identificar o contexto histórico. Mas para isso demanda tempo. E como eu entrei nesse propósito de 21 dias, eu tô fazendo essa leitura todos os dias aqui, vai demandar muito mais tempo para poder demandaria muito mais tempo para finalizar esse propósito de oração. E a leitura e estudo mesmo do livro de Daniel.
Mas o que a gente pode entender? Que é um livro profético, que ele está trazendo direcionamentos sobre o fim, são coisas que já se realizaram, a gente vê que já se realizaram, já veio o estabelecimento do Império Medo-Persa, já veio o estabelecimento do Império Grego, já veio o estabelecimento de Roma. Depois, Daniel, ele senta, vai estudar sobre o livro de Jeremias e ele encontra uma revelação do Senhor a respeito dos tempos finais, sobre a restauração de Jerusalém. Sobre a restauração de Jerusalém, que também já se cumpriu, sobre a vinda do Messias, a vinda do Messias, que também já se cumpriu, sobre a entrada triunfal do Messias em Jerusalém, que também já se cumpriu. E agora a gente está nessa parte, nesse período de tempo em que a gente está aguardando a nossa partida para os céus e também o estabelecimento. Eu não tô aguardando isso, não, gente. Eu não tô esperando o anticristo, não. Tá repreendido pelo nome de Jesus. Que eu não quero estar aqui quando esse ser aparecer. Mas a gente tá nesse período de tempo. Perceba, gente. Todo mundo já viveu o tempo bom. O tempo bom era o tempo em que eles estavam ali com o Messias, que eles estavam aguardando a vinda ali de Jesus e Jesus apareceu. O tempo bom era aquele. Agora a gente tá no período final. A gente tem que colocar isso na nossa mente agora. A gente tá no tempo final. O tempo tá acabando e a gente agora tem que entender que a gente está nessa janela de tempo e que vai vir o estabelecimento do anticristo e depois tudo isso será destruído. Cadê? E o mal do tempo será como até que chegue o fim sobre ele, até que chegue sobre ela o fim que lhe está decretado. Enfim, gente, é isso. É um livro muito extraordinário porque, cara, isso foi há muitos anos atrás. O Senhor já falava que iria acontecer e agora a gente está vivendo, a gente viveu o cumprimento dessa palavra e a gente está vivendo nesse exato momento o cumprimento dessa palavra. O tempo tá assim, ó, passando, 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 passando. Cara, é doido, é doido, é doido, é doido. Então, que a gente pode aprender também que além de ter essa compreensão sobre o tempo de Deus, sobre como que toda a história ela tá ocorrendo, como que a gente, em qual período de tempo a gente tá, a gente também tem que entender, a gente pode aprender da história de Daniel a respeito de se colocar na posição como intercessores sobre a nossa nação, clamar ao Senhor, clamar por misericórdia, clamar pela misericórdia, para que ele faça a misericórdia dele, por amor a ele, clamar para que a glória dele venha a ser estabelecida, não para nossa misericórdia, não porque a gente não quer morrer, não porque a gente é bonzinho, não. Reconhecer os nossos pecados, a gente se prostra em verdadeiro arrependimento, em favor dos nossos pecados, em favor da nossa nação, em favor de todo o nosso povo e clamar pelas misericórdias dele. Clamar, gente, esse é o momento, esse é o alerta pra gente se colocar na posição como intercessores e clamar ao Senhor pelas misericórdias dele, porque o fim está próximo e a gente já teve essa visualização aqui. A gente já tá aqui nos períodos finais, viu? A gente já está bem aqui no finalzinho. E que a gente possa ter essa compreensão, nos colocar na posição, assim como Daniel. Daniel se colocou em oração a favor do seu povo, que a gente venha se colocar também em oração, em súplicas, em humilhação, em verdadeiro arrependimento. O Senhor manifesta a sua glória quando há o verdadeiro arrependimento. Então que a gente possa nos colocar em verdadeiro arrependimento, para que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, para que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo. Amém? Então é isso que eu vou deixar para o vídeo de hoje. Ficou muito longo, eu vou tentar fazer alguns cortes e subir logo esse vídeo. Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau!